Olá, nós estamos dando início a mais um vídeo neste nosso espaço de compartilhamento de informações, ideias, conhecimentos sobre a vida e a espiritualidade. No nosso vídeo de hoje, nós estamos trazendo a segunda parte, das previsões, vamos dizer assim, para o ano de 2022, tá? A gente já sabe que o ano de 2022 vai ser um ano de mudanças, vai ser um ano de movimento, né? Um ano de número 6, então é um ano de mudanças, um ano de movimento, um ano de múltiplas possibilidades e probabilidades. A gente viu na primeira parte do vídeo das previsões a questão numerológica, né? A gente fez ali um detalhamento do aspecto numerológico e da influência desses números no decorrer desses próximos 12 meses, tá? De 2022. Agora a gente vai fazer uma roda anual, né? Utilizando o tarô, para a gente ver o mês a mês, a energia geral e o mês a mês do ano de 2022, certo? Essa roda anual, para quem tiver interesse, o meu contato vai ficar aqui embaixo do vídeo, vai ficar lá na descrição também. Essa roda anual eu costumo fazer individualmente, né, para pessoas especificamente, a partir do momento dos seus aniversários. Tá? Então, por exemplo, se o seu aniversário é em janeiro, você pode fazer uma roda anual comigo, que vai trazer justamente esse prognóstico aqui de 12 meses, certo? Uma energia geral, uma energia central e o prognóstico dos 12 meses do seu ano pessoal especificamente. Nesse caso aqui, a gente está trazendo uma energia geral, uma energia global do ano de 2022 num sentido coletivo, tá? Então pode ser que no decorrer do ano você veja que muitas coisas se aplicam à sua vida, enquanto outras não têm tanta aplicabilidade. Vai depender muito de como você, enquanto indivíduo, está conectado à coletividade, certo? A intenção com essa roda anual é falar da energia geral, da energia global do ano de 2022, né? Percorrendo desde essa energia do centro até o mês a mês, de janeiro até dezembro. Não é especificar nada, certo? Tratar especificamente do campo disso, do campo daquilo. Vamos ver como é que as cartas se portam, se comportam, para a gente falar de alguma coisa mais específica. Mas inicialmente, antes de abrir as cartas, eu já adianto que não é minha pretensão entrar em campos específicos. A gente sabe que 2022 aqui no Brasil vai ser um período bem movimentado, né? Tem questões políticas envolvidas e tudo mais, mas a intenção não é falar exatamente sobre isso, é falar dentro de uma perspectiva geral, dentro de uma perspectiva global, do mês a mês para a coletividade, certo? E talvez até indo além das fronteiras do Brasil, tá? Então, assim, temos aqui os 13 montes. Geralmente as pessoas começam, né, o mês a mês e leem as cartas do centro no final, então seria o 13º monte. No meu caso, eu começo pelo monte central, porque é a partir dele que eu vou conseguir o direcionamento dos outros meses, tá? As cartas de corte, as cartas já foram embaralhadas, já foram montadas aqui para facilitar o tempo e a gente não estender demais, não gastar tanto tempo no vídeo. Mas assim, quando eu fui embaralhar as cartas e dispô-las aqui na mesa, eu fiz o corte, né? Os 3 montes. E os 3 montes trouxeram uma energia de 7 de paus, desculpa, 7 de espadas, 10 de copas e rainha de ouros, tá? Então o que a gente pode esperar, principalmente no sentido de Brasil, é um período de crescimento. Esse crescimento provavelmente ele vai ser mais notório no segundo semestre, lá para julho, agosto do segundo semestre de 2022, certo? Inicialmente a gente ainda vai ter muitas disputas, muitos conflitos, muitas brigas, muita desavença, muito disse-me-disse, muita fofoca, muita intriga. Mas a tendência é que o segundo semestre, né, a partir do começo do segundo semestre de 2022, falando especificamente de Brasil, a gente consiga notar um certo crescimento, um certo avanço, tá? Inclusive com reconhecimento científico, tá? Por parte do Brasil, um reconhecimento maior e mais merecedor, tá certo? Levando em consideração as coisas que aconteceram nos últimos tempos, né, em que a ciência tem sido cada vez mais desvalorizada. Sem falar de cartas de corte, né, já falando especificamente aqui do Monte Central, só uma outra coisa, vocês vão ver que eu trago o tarô de Marsella e também trago uma carta dentro de cada monte, são
uma, duas, três, quatro cartas do tarô de Marsella e uma carta complementar que é trazida do tarô Zen de Osho, tá? Então essa aqui é como se fosse uma carta complementar. Se ela tiver função dentro do monte, a gente fala sobre ela. Se ela não tiver função, a gente salta adiante, tá bom? Então, falando de energia central para o ano de 2022, nós temos a carta da Justiça, Rei de Espadas, Seis de Paus, 10 de Paus e a não materialidade, né? Que é um arcano maior específico ali do tarô Zen de Osho. O que é que essas 5 cartas trazem se a gente for tomar uma perspectiva coletiva, né, para falar aqui do Brasil e do mundo no ano de 2022? A carta do 10 de Paus vai refletir aquela frequência das mudanças, tá? Na verdade, a gente vai ter o seguinte, é aquilo que eu tinha comentado com vocês. No primeiro semestre, a gente tem a Justiça e o Rei de Paus, trazendo essa frequência dos conflitos, das disputas, do disse-me-disse. Vai ser um semestre denso, vai ser um semestre, vamos dizer assim, mais pesado, mas a tendência é que a partir ali do finalzinho de maio, já para o mês de junho, a coisa comece a dar um pouquinho de aliviada, não necessariamente no campo político, mas se a gente for tomar o campo social como um todo, não necessariamente no campo político, tá? Porque as disputas do campo político vão se estender durante todo o ano. Mas o segundo semestre, sem especificar esse campo político, ele tem uma tendência a trazer uma frequência de reconhecimento e, consequentemente, um movimento que traz a mudança. Não é uma mudança que vem de maneira fácil, porque ela está sendo representada pelo 10 de Paus, mas é uma frequência que vem para consolidar todo um trabalho, toda uma necessidade de ressignificação necessária para o coletivo, para uma consciência coletiva. Então não é uma coisa tranquila, não é um movimento, mesmo o segundo semestre sendo mais tranquilo do que o primeiro, ainda assim ele não vai consolidar as coisas de forma tranquilíssima, tá? Ele vai trazer esse movimento de trabalho, de luta, um certo cansaço também para muitas pessoas, tá? Mas é interessante que vocês saibam que tudo isso vem sendo assistido pela espiritualidade e compreende um processo de formatação de uma nova frequência mental, de uma nova frequência emocional e de uma nova frequência atitudinal por parte da coletividade. Então essa é a frequência geral que a gente pode trazer dentro do ano de 2022, tá certo? Pegando então mês de janeiro. Janeiro de 2022, o que é que nós temos? Ás de Paus, 2 de Ouros, Cavaleiro de Ouros e Momento a Momento, tá? O 2 de Arco-Íris lá do Tarô Zen. Então, o que é que nós vamos ter no mês de janeiro? O mês de janeiro, ele já abre possibilidades profissionais, certo? Possibilidades de trabalho. Bom, se você é daquele grupo de pessoas que vem tendo problemas a nível de trabalho, é possível que surja alguma proposta de trabalho para você nesse momento de agora. O retorno profissional e, consequentemente, o retorno financeiro, ele vai ser proporcional aos movimentos que você fez no ano de 2021. Se os movimentos que você fez no ano de 2021 compreendem movimentos que abrem portas novas, você terá portas novas. Se o movimento que você fez foi simplesmente um movimento de regressão ao passado, a tendência é que você reabra portas antigas. Então são oportunidades repetidas, figurinhas repetidas que vão aparecendo na sua vida, mas que não necessariamente soam de forma negativa, tá? Mas a tendência é que o mês de janeiro e um pouquinho até do mês de fevereiro tragam uma frequência renovadora da energia da moeda. Não é uma resolução para toda a recessão, por exemplo, que o Brasil vem vivendo nos últimos tempos. Mas, vamos dizer que por mais que não seja uma solução, é um copo d'água no meio do deserto. Eu não sei exatamente o que é que vai acontecer, mas muitas pessoas das que estão assistindo este vídeo, tá? Não importa se você está assistindo no momento em que ele entrou ou meses depois. A tendência é que nesse percurso aí do mês de janeiro e um pouquinho de fevereiro, você meio que receba um copo d'água, né, no deserto. Tá? Então você recebe um certo refresco, um certo movimento de reanimação.
O ideal é que a gente viva momento a momento, como nos fala a carta do Tarot Zen. Tá? É o momento de firmar algumas parcerias, de pensar, na verdade, no firmamento de algumas parcerias, no firmamento de novas possibilidades de vida, o ano de 2022, que vai ser o ano das múltiplas possibilidades, né? Ano de número 6. Mas o mais importante é que a gente viva momento a momento. Por exemplo, eu sou o tipo de pessoa que gosta de fazer tudo para ontem. Eu tenho ciência que não dá para fazer tudo para ontem, né? É necessário ter o tempo de amadurecer. Tem tempo de plantar e tempo de colher. Qual é o seu momento agora? Né? Viva esse momento gradativamente, subindo ou descendo degrau por degrau, sem querer avançar à frente dos bois. Já o mês de fevereiro, qual é a energia que o mês de fevereiro traz? Eu vou fechando todos os montes, tá? Para não confundir aqui as cartas. Qual é a energia que o mês de fevereiro traz? 6 de paus, 10 de copas, o louco, criatividade. Então, o mês de fevereiro, ele traz um maior reconhecimento para todas aquelas pessoas que fizerem justamente esse movimento em busca de um maior reconhecimento. Se é reconhecimento no amor, se é reconhecimento no trabalho, se é reconhecimento da moeda, é um mês que favorece essa questão do magnetismo pessoal, tá? Vamos dizer que seja um mês de autorrealização. Pode não ser uma autorrealização completa, mas é uma autorrealização que se dá no sentido de você conseguir alcançar determinados níveis da sua vida que antes você não conseguia alcançar com tanta facilidade. Só que esse mês de fevereiro, ele vai exigir que a gente dê saltos corajosos de mudança. Ele vai se dividir em dois momentos. O primeiro momento, né, vamos dizer que os primeiros 10, 15 dias de fevereiro vão trazer ainda um pouco da energia do mês de janeiro. Tá? Das possibilidades de parcerias, da entrada de novos dinheiros, de reconhecimento, no sentido de um retorno financeiro e profissional. Da metade do mês em diante, a gente vai ter essa necessidade que vai ser cobrada pela vida, pela espiritualidade, de nós darmos um salto corajoso de mudança, que é trazido através de movimentos ligados à criatividade, ligados a uma frequência mais artística. Então, se você puder, no mês de fevereiro, né, a partir ali da segunda metade do mês de fevereiro, né, da metade do fevereiro em diante, já entrando no mês de março, se você puder se envolver com essa frequência de movimentos artísticos, fazer alguma coisa, né, dentro dessa frequência, sei lá, fazer um curso de dança, participar de um outro tipo de curso, de pintura, de escrita, qualquer coisa nesse sentido. Esse momento do mês de fevereiro ele vai ser muito propício para isso, tá? O Brasil, cada vez mais, de agora por diante, ele vai se tornando, embora algumas pessoas discordem, o berço das artes. Aqui vão surgir novos artistas, logo mais, que são reencarnações de grandes artistas do passado. Então esses grandes artistas vão reencarnar aqui no Brasil, alguns outros fora do Brasil, mas vão acabar desaguando por aqui, né? Justamente para potencializar esse aspecto artístico, tomada a arte como uma forma de salvamento. Escrevam o que eu estou falando. Fevereiro a março. A arte sendo mais valorizada, apesar de todos os problemas que a gente viu, né, com relação à valorização da arte também no Brasil nos últimos tempos, mas é a arte sendo mais valorizada, uma vez que ela é reconhecida como um remédio para a alma, tá certo? Aí a gente chega então no mês de março de 2022. 4 de ouros, 6 de ouros, valete de ouros e mais uma vez a carta do bobo, que é a mesma carta do louco, lá do tarô de Marsella, tá? Então, o mês de março, ele vai trazer de novo uma ampliação da frequência da moeda. A questão aqui é, como é que você faz o movimento de multiplicação da moeda? Se você encerrar o primeiro trimestre de 2022 no déficit financeiro, é porque você não soube aproveitar o movimento de multiplicação da moeda. Aqui eu estou falando de individual. Vamos dizer que 85% das pessoas que assistirem a essa previsão vão sentir de maneira mais forte, de maneira mais intensa,
as possibilidades de multiplicação da frequência da moeda dentro de suas vidas. Essa multiplicação ela não se dá a troco de nada. Ela se dá à custa de trabalho. Ela se dá à custa de esforço. Tá? Mas é preciso ser corajoso para saber investir naquilo que tem potencial para multiplicação. Então, o mês de março, ainda na frequência do crescimento que já é proposto pelo mês de janeiro, ele vem trazendo mais uma vez a ideia do seja criativo, seja esperto, trabalhe em prol da multiplicação da moeda dentro da sua vida, porque não adianta você buscar alimento para a alma se o corpo estiver vazio de alimento, tá? E se você puder, estenda a sua mão para quem não tem, dentro dos seus limites, reconheça os seus limites, mas seja corajoso para saber investir nas coisas que de antemão você sinta, você intua, você perceba que possam lhe ajudar a multiplicar a moeda dentro da sua vida. Se for preciso, aliás, no mês de março, investir em novos cursos, novos ensinamentos, né? Busque tudo isso, tá? Apesar dessa frequência dos cursos, dos ensinamentos, ela está mais vinculada ao mês de abril, certo? Então a gente tem janeiro, fevereiro, março, mês de abril. O mês de abril traz essa frequência maior dos estudos, tá? Do reconhecimento, dessa busca por aventura lá na frente, certo? Então vamos dizer assim, a gente tem essa frequência das mudanças, da possibilidade de novos estudos, da possibilidade de novos conhecimentos, mas vamos pensar o seguinte, o mês de abril, ele traz tudo isso, de novas mudanças, novo reconhecimento. Se antes o meu copo estava meio cheio, né? Agora eu consigo vê-lo plenamente cheio, ele não transborda, então eu não perco o controle. Surgem múltiplas oportunidades, múltiplas possibilidades, principalmente a partir do movimento de novos cursos que eu vá buscar. Vai haver uma expansão muito grande, tá? No ano de 2022, principalmente ali a partir do mês de abril, mês de maio, de profissionais das áreas holísticas, tá? Isso é bacana, isso é muito especial, porque isso identifica, né? Na verdade, isso confirma, não é identifica, isso confirma esse novo movimento de uma nova consciência que a espiritualidade vem implantando desde um pouquinho antes ali do início dos anos 2000, desde ali um pouquinho antes do início do século XXI. Mas o mês de abril ele também vai potencializar, para a gente poder se aventurar em lugares luminosos, uma revisitação à sombra. Tá? Então vão acontecer situações no mês de abril que não estarão sob o controle da nossa individualidade, são situações coletivas. Bom, podem ser assim, tragédias coletivas com pessoas famosas ou semifamosas e até algumas atitudes a nível governamental, movimentos, né, políticos que acabem tocando muito na nossa sombra, tocando muito naquelas coisas que estão represadas, recalcadas, tá? No nosso aspecto sombrio. Não à toa a gente vive essa situação que a gente vive no Brasil hoje por uma, vamos dizer assim, por uma responsabilidade de uma mente coletiva que não consegue pensar no todo, só consegue pensar em si própria. É uma mente coletiva que não consegue reconhecer que a borboletinha lá do outro lado do planeta, quando bate as suas asinhas, interfere do lado de cá. Né? Então, mas por que a gente passa por essa situação? Por que a espiritualidade não barrou essa situação? Porque era necessário, a gente precisava que a nossa sombra se revelasse. Haverá uma intensificação da revelação da sombra coletiva no mês de abril de 2022. Temos muita luz nesses primeiros 4 meses de 2022, mas a gente sabe que por trás da luz sempre vai ter um pouco de sombra, né? A gente sabe que quando a gente olha para um arco-íris, atrás do arco-íris tem escuridão. E quando a gente olha para a escuridão, atrás da escuridão tem arco-íris, tá? Então a gente tem que entender e não necessariamente sofrer com essa dupla polaridade. Chegamos então no mês de maio. Maio de 2022. 8 de ouros, a força, rei de ouros, o rebelde, lá do Tarot Zen. Sabe
Quando eu falei para vocês que no mês de abril a gente ia ter alguma questão de disputa política, que é como se fosse assim uma disputa territorial, né? Quem é que quer mais, quem é que pode mais, quem é que fala mais, quem é que se identifica mais com o povo, com a coletividade. O mês de maio ele traz um pouco da influência também desse mês de abril, é, no sentido de trazer um destaque para duas pessoas novas, sendo que uma pode ser retorno do passado, dentro dessa frequência política. Tá? Essa questão política, se a gente for pensar no Brasil, isso vai ser bem marcado durante o ano 2022, principalmente no segundo semestre. Né? Mas a gente vai ter ali algumas disputas pela palavra, tá? Dentro da frequência política, e isso pode exaltar os ânimos da coletividade e gerar alguns problemas isolados, certo? Num sentido coletivo, num sentido total, a gente não vai ter grandes problemas. Os problemas dessa rebeldia vão ser identificados em grupos pontuais, em grupos específicos, certo? É possível também que essa pandemia que a gente ainda vive, né, do coronavírus, eu não sei o que, mas tem alguma coisa nesse período aqui de abril, maio, que vai apresentar alguma nova ordem, tá? Pelas cartas não me parece nada muito negativo, certo? Posso estar enganado, não me parece nada muito negativo. Mas é interessante a gente ter atenção. É interessante a gente ter atenção àquilo que a pandemia do coronavírus ainda tem para nos ofertar de aprendizado e de dor também, né? A dor para o aprendizado, porque ainda tem coisa para vir dela e depois dela tem mais coisa para vir, para poder potencializar, para poder, na verdade, completar o processo de depuração e expansão para uma nova consciência, certo? Por falar em expansão, a questão do magnetismo pessoal, né, de a gente ser um ímã que atrai as coisas mais positivas do mundo para si, vai ser intensificado também durante o mês de maio, tá? Então vamos dizer assim, se nos primeiros 3, 4 meses do ano a gente tem uma certa facilidade para fazer com que as coisas cheguem até a gente, no mês de maio, né, a gente vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Mas essa dificuldade não é no sentido de embarrear a nossa vida, não. É no sentido de testar o que foi que a gente aprendeu e testar o nosso campo de possibilidades para que a gente consiga alcançar, né, esses tesouros soltos ali pelo universo. Tá? Então essa questão do magnetismo pessoal vai estar bem destacada durante o mês de maio de 2022. Então a gente chega no mês de junho de 2022, certo? 7 de espadas, que foi a carta de corte, né, que eu mencionei com vocês. 8 de copas, o carro e a carta do sucesso lá do Tarot Zen. O mês de junho ele vai oscilar entre sentimentos de fracasso, de derrota e sentimentos de alegria, de felicidade, de crescimento, de expansão, certo? Vai ser um mês mais positivo do que negativo, tá? Mas vai depender muito do que você vai conseguir se vincular. Porque se você for o tipo de pessoa que se vincula mais ao negativo, então o mês de junho vai ser um mês negativo. Agora, se você é o tipo de pessoa que se vincula mais ao positivo, então você vai estar olhando mais para a vida num sentido positivo. O que eu tenho para dizer para vocês é que o mês de junho, apesar de ter uma tendência a ser mais positivo do que negativo, talvez ele traga alguns desconfortos, tá? Vamos pensar assim, enquanto mente coletiva, a gente ainda vai deixar muito a desejar. Então, assim, o mês de junho vai ser um mês desafiador. A questão é essa, o mês de junho vai ser um mês desafiador. A gente vai precisar cortar determinadas coisas para deixar ir embora aquilo que já não nos serve mais. O problema tem gente muito apegada a tudo que está acontecendo. E pior, tem gente que não está identificando todas as coisas negativas que estão acontecendo no momento de agora. Então elas continuam apegadas a uma espécie de solução que não existe.
Porque nós, enquanto mente coletiva, estamos alimentando o problema. A gente está alimentando o monstro que daqui a pouco vai nos devorar. Então o mês de maio vai cobrar que a gente reconheça mais ainda o que existe na nossa sombra que a gente precisa cortar, para que a gente possa, depois do corte, desapegar, ressignificar e alcançar esse sucesso com toda a pompa e circunstância que a gente deseja. Para que não só um ou outro consiga alcançar o sucesso pessoal, a autorrealização, mas toda a coletividade. E aqueles que não conseguirem alcançar, como a gente tem uma maioria que alcançou, essa maioria, pensando no todo, auxilia quem não conseguiu subir a escada a fazer um movimento de subida, certo? Então esse pensamento aqui de solidariedade vai ser muito importante no mês de... Que mês é esse que eu nem lembro mais? Mês de junho, tá certo? E aqui a gente tem o primeiro semestre, tá? Encerramos o primeiro semestre de 2022. Vamos então agora iniciar o segundo semestre. No segundo semestre de 2022, abrindo com o mês de julho, é claro, nós temos o Sol, o Valete de Copas, 3 de Copas e o 9 de Água lá do Tarot, que é a preguiça. O que é que o mês de julho nos diz? Cuidado para não se acomodar. Cuidado para não se acomodar. Apesar de tudo que eu comentei com vocês de bom desses primeiros meses, janeiro, fevereiro, março, abril e maio são mais densos, tá? Tem muita coisa boa, mas ele é mais denso, é mais trabalhoso, é mais pesadinho. O mês de junho, ele traz esse peso dos outros meses, mas já está trazendo aqui uma possibilidade de alcançar um sucesso, de alcançar a realização, tá? Então o mês de julho, ele já abre numa frequência um pouco mais positiva, tá? Traz o Sol, então traz a iluminação pessoal, Valete de Copas, novos amores, novas possibilidades emocionais, novas amizades, né? O refazimento de grupos de amizades que porventura acabaram se acabando nos meses anteriores ou no ano anterior, novas possibilidades profissionais através de movimentos de parceria. Se você trabalha com mídia, o mês de julho vai estar muito favorável a isso. Se você trabalha com grupos sociais, sejam projetos sociais específicos ou generalizados, esse mês também é muito favorável a isso também, mas você não pode se acomodar, tá? Se você se deixar acomodar no mês de julho, as coisas não vão acontecer como você deseja. Você vai ser invadido, presta atenção. A gente tem na carta do Sol uma muretinha que é bem baixa. Essa muretinha que é baixa permite que a gente seja invadido. Então, se você se deixar acomodar no mês de julho, a tendência é que o seu território seja invadido e você não consiga, com tanta facilidade, com tanta maestria, alcançar as pontes de crescimento, né? Os novos degraus que você almeja lá para cima. Então, a questão é, não se acomode no mês de julho. Não é porque as coisas parecem um pouco mais estáveis, um pouco mais tranquilas, que você vai deixar se acomodar, tá? Porque o perigo estará sempre ao lado. A carta da preguiça traz justamente isso, né? A gente tem aqui uns espelhos quebrados, uma coisa aqui para o lado. O perigo está sempre ao lado. Fique sempre atento, sempre atenta a qualquer coisa assim no mês de julho. Não é que você vai agorar a felicidade. Não faça isso. Se você está feliz, não fique pensando que você está feliz porque daqui a pouco vai acontecer uma tristeza. Não é isso, tá? Mas lembre-se de não se acomodar a partir do momento de se sentir feliz, tá certo? Mês de agosto de 2022, o que é que nós temos? Dentro da frequência coletiva, 7 de ouros, a carta da lua, a roda da fortuna e o arcano 15 lá do Tarot Zen, o condicionamento. O mês de agosto, é agosto mesmo? É janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. O mês de agosto, ele intensifica questões territoriais, disputas territoriais, certo?
num sentido coletivo, tá? Mas se a gente for pensar numa perspectiva individual, se você tem aí algum tipo de conflito com família, amigos, parcerias, coisas nesse sentido, é possível que isso seja meio que intensificado nesse momento. O mês de agosto ele vai intensificar a nossa relação com a sombra, com o nosso inconsciente. Isso aqui está marcado muito pela carta da Lua, certo? Por que isso acontece? Uma disputa que me faz enxergar de maneira mais clara o que está no meu inconsciente. Para que isso acontece? Para que eu consiga fazer a roda girar de uma forma diferente. A roda da fortuna, a roda da sorte, se movimenta conforme o movimento que nós fazemos. O destino está nas nossas mãos. Claro, existem coisas que a gente não consegue controlar. Existem coisas que não estão sob debaixo ali do nosso cajado. Mas o que está debaixo do nosso cajado, o que está debaixo da nossa mão, a gente consegue mexer sim. Então o destino, de certa forma, está nas nossas mãos. Mas para que eu consiga reconhecer esse destino, eu preciso vencer os condicionamentos. Que condicionamentos são esses? Coletivos. Mais uma vez, o aspecto político, né, do todo vem influenciando dentro das cartas e vem apresentando uma necessidade de um recondicionamento. Ou seja, eu não me aprisiono mais a uma mentalidade coletiva. Eu me permito ser diferente. O mês de agosto vai trazer justamente esse mantra para você. Eu me permito ser diferente. E por ser diferente, eu faço diferente dos outros. Mas pensando no todo. Porque eu não posso pensar só em mim quando eu vou tomar atitudes que vão mexer com todo o coletivo. Mês de setembro de 2022. Rainha de Ouros, que foi a última carta de corte. 2 de espadas, o mago e a carta da consciência lá do Tarot Zen. O mês de setembro, né? Outubro, novembro, dezembro. Mês de setembro é um mês de crescimento consciente. Ou seja, não tome nenhuma atitude de forma precipitada. E cuidado com os enganadores, tá? Vai ter alguém com uma energia nova, alguém mais jovem, alguém com uma energia nova, que vai ganhar destaque, eu não sei se é na mídia ou de alguma outra forma, que vai querer se aproveitar do povo, vai querer se aproveitar da coletividade. Não sei quem é essa pessoa mais jovem, mais nova, tá? Porque na verdade tem duas energias, tem uma energia masculina e uma energia feminina. Eu não sei qual das duas energias é, certo? Me parece mais voltado para um homem mais jovem, mas posso estar enganado. Mas vai ter uma pessoa mais jovem que é um ludibriador, um enganador, sabe? Que vai querer se aproveitar das pessoas, num sentido geral, durante esse mês especificamente, que é o mês de setembro. Então, cuidado para você não cair, né, no conto do vigário. Cuidado para não cair no conto do vigário. E acabar comprando gato por lebre. Tá certo? Então, esteja consciente do processo, esteja consciente das coisas que vão acontecer e não tome atitudes precipitadas durante o mês de setembro. Tá? Penúltimo mês do ano, mês de outubro. 7 de copas, cavaleiro de espadas, 6 de copas e o avarento, 4 de arco-íris lá do Tarot Zen. Então o que é que a gente tem na energia coletiva do mês de outubro de 2022? A gente tem duas cartas de copas que são o 7 e o 6. A nostalgia e o engano, tá? E no meio delas a gente tem um cavaleiro de espadas. Então é como se no mês de outubro nós tivéssemos um mensageiro que traz uma energia do passado, como se essa pessoa quisesse voltar a algo que existia no passado, uma frequência do passado,
uma situação do passado, mas que esse retorno ao passado é uma ilusão. A gente tem essa pessoa trazendo essa frequência do passado, é uma pessoa avarenta. Por quê? Porque é uma pessoa que só pensa, de certa forma, naquilo que construiu ou naquilo que está construindo. Né? É uma pessoa muito autocentrada. Essa pessoa traz essa frequência do passado e mexe, altera negativamente o nosso emocional. Mexe com o nosso emocional e o altera para uma frequência um pouco mais negativa. Desapegue-se do passado. De agora por diante, a gente olha do momento atual para frente. Não importa se o passado foi bom, ele já passou, ele é passado. Se o presente não está bom, não é voltando ao passado que o presente ficará bom. É construindo desde já um novo futuro. Tá? Então a energia do mês de outubro vai ser essa. É uma energia de retorno ao passado, de frequência de pessoas do passado que acabam retornando, alimentando algumas ilusões internas, tá? E gerando novamente mais alguns conflitos num sentido territorial, de pessoas que são muito autocentradas e que só pensam em si. Tá? Já no mês de novembro, nós temos a carta da estrela, o 3 de ouros, 4 de copas e o mestre. Então, o mês de novembro, vamos dizer assim, ele é um mês de soluções. Se no mês de setembro se apresentaram alguns conflitos, se apresentaram algumas situações constrangedoras até, num sentido coletivo, o mês de novembro ele apresenta soluções. Soluções que se dão a partir de novidades. Novidades que correspondem a expectativas de uma boa parte do coletivo, mas não necessariamente do todo. É como se o mês de novembro trouxesse uma frequência de uma nova esperança. Vamos alimentar a fé, porque de agora por diante nós teremos um movimento de esperança, que pode possibilitar que os anos de 2023, 24 e 25 sejam de um crescimento exponencial, desde que não hajam circunstâncias de apegos a traumatizações do passado. Como quem diz, nós vamos reviver coisas que já foram vividas. Não. De agora por diante, nós vamos focar no momento presente em busca de um futuro diferente. De um futuro com uma consciência coletiva que seja mais ampla e não nos coloque mais em apuros como aconteceram nos últimos tempos. Já o mês de dezembro de 2022, e aí a gente finaliza o nosso ano, as nossas previsões, nós temos a Imperatriz, o 10 de espadas, o valete de espadas e o apego ao passado. Vejam bem, o último trimestre do ano traz uma frequência de apego ao passado. À medida que ele diz, não, a gente tem que construir coisa nova. A gente tem que ir em busca do novo. Porque o novo é que vai possibilitar a mudança. O novo é que vai dividir as águas. Mas parece que a gente não entende, olha. A gente diz, não, a gente não quer isso não, a gente quer viver o que a gente já viveu antes mesmo. Vamos manter tudo do jeito que está. Se a gente manter tudo do jeito que está, tudo melhora. Mas não melhora não, viu? Não melhora. Se as coisas continuarem como estão, ou melhor, se as coisas continuarem do jeito que aconteceu nos últimos 2 anos, 2019 e 2020, não melhora nada. E eu garanto para vocês que assim como veio pandemia de coronavírus, vem pandemia de outras coisas. Vem outras formas de outras contrações da Terra. Tá? A gente não está aprendendo de uma forma significativa, não. A gente não está pensando na gente como um coletivo. A gente está pensando na gente só como um ser individual. Não é que a individualidade não seja importante, ela é. A coletividade é formada por um conjunto de indivíduos. O problema é quando esses indivíduos só pensam em si. Ou quando eles se afinizam àquela ideia de que a espiritualidade sabe de tudo,
Então, já que a espiritualidade sabe de tudo, vamos ficar nessa frequência aqui que a gente já estava sempre e deixar a espiritualidade cuidar. Porque a espiritualidade vai fazer com que a Terra se contraia e vai levar tudo o que é ruim. Vai levar todos os maus. O que vocês não sabem, ou pelo menos fingem que não sabem, é que se o mal vai embora, ele deixa os seus filhinhos. Então, no fundo, o mal amadurecido foi embora, mas a semente maléfica continua. Então, ou a gente trabalha nessa modificação mental, que é trazida dentro da frequência geral do ano de 2022, ou a gente se permite expandir essa consciência dentro dessa implantação de um novo olhar para a vida e para o mundo, que já começou pela espiritualidade desde um pouquinho antes do início do século XXI, ou então a gente vai continuar sofrendo pelas mesmas dores, chorando pelas mesmas dores e nunca encontrando soluções, nunca encontrando saídas para os problemas, para os processos coletivos que a gente vive. E continuaremos vivendo num mundo que é dividido entre pessoas pouquíssimas que têm tudo o que querem e outras muitíssimas que faltam até o básico, que faltam até o mínimo. Bom, esta foi a roda anual do ano de 2022. Eu espero que vocês tenham entendido, gostado, compreendido, né, como é que funciona, como é que vai funcionar, né, de acordo com as previsões, o ano de 2022. Se você não assistiu ao primeiro vídeo, né, com a primeira parte das previsões, mais por um lado numerológico, o linkzinho vai ficar aqui em cima, tá? Vai ficar também lá na descrição do vídeo. Não esquece de se inscrever, de tocar no sininho para ficar sempre atualizado. E se você quiser uma consulta, né, uma roda anual, está perto do seu aniversário, você quer fazer uma roda anual para saber sobre o seu ano pessoal, é claro que para você especificamente ela vai funcionar um pouquinho mais diferente do que funcionou aqui no sentido coletivo, tá? Mas a estrutura é a mesma, certo? Então é só entrar em contato, pedir ali a agenda, fazer o seu agendamento, ou então para fazer algum outro tipo de consulta, algum outro tipo de sessão, tá bom? Um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro.